A paz do Senhor, povo da paz até um ser de vida. Quero deixar para você uma reflexão, para você que é o nosso amigo, parceiros, colaboradores desta obra missionária. Obra essa que tem cuidado de vidas. E eu quero deixar uma parte da Bíblia aqui, uns versículos, para que eu e você venha meditarmos junto. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela muda, o nosso conceito de vista a este mundo. Por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos todos os dias, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o manual que nós precisamos para vencermos as lutas deste mundo. E aqui fala a história de Sansão, em Juízes 16, no versículo 28 e o 29, fala algo muito importante, porque Deus tinha falado para Sansão não se misturar com pessoas de outros povos. Mas Sansão, ele se apaixona por Dalila e ele paga um preço muito caro, porque quando nós desobedecemos a palavra de Deus, meu irmão, nós pagamos um preço. E aqui eu quero ler para você, para que você e eu juntos vamos meditar nesta palavra, porque a palavra de Deus, ela foi escrita com erro das pessoas do passado, para que eu e você não viéssemos errar. Nós erramos porque muitas das vezes nós não consultamos a Bíblia, a palavra de Deus. E aqui diz assim, Então Sansão clamou ao Senhor e disse-lhe: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforce-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelo os meus 2 olhos. Aí no 29 diz: abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrinou-se sobre elas com as suas mãos direita numa e com a esquerda em outra. E no 30 diz: e disse Sansão: morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que tinham matado em sua vida. Então aqui, depois de Sansão se arrepender por ter desobedecido a Deus, ser enganado pela mulher Dalila foi uma pessoa que provou Sansão. É por isso que nós devemos, meu irmão, vigiar com estas provas de amor. Dalila chegou para Sansão e disse: mas se tu me ama, por que tu não me conta o teu segredo? E ele não poderia contar o segredo dele, que Deus havia feito um concerto com ele. Era uma aliança que Deus tinha feito com ele. Mas ele, no momento da sedução, porque quando o homem está apaixonado, meu irmão, ele fica cego de entendimento. Você pode ver que uma pessoa, quando ela é apaixonada por outra pessoa, ela não mede esforço, ela é contra tudo e contra todos, até mesmo contra Deus. E Sansão foi contra Deus nesse momento, confessando o seu segredo. E a Bíblia diz que quando ele conta o segredo, imediatamente ela fala para os filisteus o segredo, e quando ela corta, os cabelos dele, passa navalha. Ele não poderia ser passado navalha nos seus cabelos. E esse segredo, quando foi contado para ela, ela imediatamente cortou. E quando os filisteus chegaram, Sansão, um homem bravo, viu, um homem que tinha vencido muitas batalhas, tinha matado muita gente. Mas ele foi indagado, foi induzido pelaquela mulher e contou o segredo, e aquela mulher o traiu. E ele pagou. A Bíblia diz que os filisteus furaram os seus olhos, arrancaram os 2 olhos dele. Ele foi tratado de vergonha, porque ele perdeu as suas forças. A Bíblia diz que ele trabalhava feito um burro de carga lá.
sem força alguma, moendo um moinho. Mas naquele último dia, quando estavam todos os filisteus zombando dele, porque todos iam pregar ele, ficava assustado porque ele matava todos. Mas nesse dia ele foi vencido, porque quando nós damos lugar ao diabo, o diabo ele vem com toda a sua força, sua bagagem, e ele vence qualquer um quando está fraco. Por isso que Sansão aqui, né? Aqui fala de um homem arrependido do seu pecado. Ele clama pedindo de volta a sua presença. Porque a presença de Deus, quando nós pecamos, a presença de Deus se ausenta de nós. Eu li no livro que falava que a pior coisa do ser humano não é a presença de Satanás lhe furiando, lhe provocando, fazendo não, meu irmão. Não é a pior coisa do ser humano. A pior coisa do ser humano é a ausência de Deus. É quando eu e você se vê distante de um Deus que pode fazer as coisas por nós. Quando nós saímos debaixo da proteção de Deus, aí sim é a pior coisa do homem. E Sansão, com certeza, ele sentiu isso. Ele sentiu que a presença de Deus tinha saído de sua vida, mas ele arrependido, porque quando o homem se arrepende, como fala lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Com certeza, Sansão, ele fez uma oração sábia. Ele lembrou que ele errou, confessou a Deus e pediu a sua presença de volta. Porque quando ele pecou, a presença do Pai saiu dele. Como Deus é um Deus misericordioso, devolveu a sua força. Deus, ele devolve a força para aquele que pede, aquele que se arrepende, meu irmão. Quando você se arrepende e deixa, você alcança a misericórdia do Senhor. No 29, Sansão orou ao Senhor e teve a atitude. Quando oramos, devemos fazer algo. A Bíblia diz que ele pegou uma mão, colocou numa coluna, pegou a outra mão, colocou na outra coluna, e ele, depois da oração, ele fez toda a força. E naquele exato momento, Deus fez o milagre. A força dele voltou, aquelas colunas se quebraram, com certeza aquele palácio todinho caiu na cabeça de todas aquelas pessoas, e aquelas pessoas morreram, né? E aquelas pessoas morreram. E a Bíblia diz que morreram mais pessoas, olha só, tinha mais pessoas ali zombando dele. Leia essa história lá em Juízes capítulo 16, você vai ver. Tinha tanta da gente, meu irmão, zombando dele, não acreditando mais dele, mas naquele momento que aquele homem orou, as coisas aconteceram, né? Então, algo se deve fazer, né? Ele abraçou-se com as colunas, que é pilares, e ele fazia dela a última vez que ia se vingar dos seus olhos. Ele queria se vingar a ira dele, era porque arrancaram os olhos dele. Mas mesmo assim, Deus sabe, meu irmão, que nós somos fracos, nós somos falhos, mas Deus, ele devolve a força, ele devolve tudo, mas precisa atitude. Você, quando confessa o seu pecado, você precisa ter uma atitude. Qual é a atitude? Largar aquilo para trás, não se envolver mais com nada daquilo, entendeu? A Bíblia diz que ele pagou com a sua própria vida, mas eu creio que ele morreu salvo, porque ele confessou o seu pecado e Deus devolveu para ele a força, e foram mais mortos naquele dia do que ele, todas as guerras que ele vencia. A Bíblia diz que ele matava pessoas com queixada de jumento na mão, as queixadas ficavam coladas na mão dele, era um guerreiro. Mas ele foi seduzido por uma simples mulher e ele pagou um preço muito alto. No 30, ele, na sua última oração, ele diz: que morra eu com os filisteus. Estes homens foram cruel comigo, arrancando os meus olhos. Então ele sabia que ele tinha que se vingar. Ele ficou furioso porque arrancaram os olhos dele, zombaram dele. Com certeza estavam zombando de Deus. Mas aquele dia, com aquela atitude dele, demonstrou que Deus ainda era com ele. Meu irmão, se você está fraco, se você está no pecado, lembre de Deus, confesse seu pecado, abandone, não esconda, como fala lá em Provérbios
28:13. Leia Provérbios 28:13 para que você venha crescer na graça e no conhecimento. Amém? Quero orar com você para que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Espírito de Deus, esta pessoa que neste momento está orando junto comigo, sem força, devolva, Pai, a força dele, mas que esta pessoa venha ter a atitude, meu Deus, assim como Sansão teve a atitude de colocar as mãos numa parede, a outra mão na outra coluna, e aquele tempo caiu, matando todas aquelas pessoas que zombaram dele. Mas hoje, trazendo para o tempo da graça, meu Deus, que esta pessoa venha se arrepender, que nós venhamos se arrepender, largar a prática do pecado e vivermos somente para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém, irmão? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém.